mais um episódio do D2Cast, né, Camila? Mais um. Minha parceira tá aqui comigo e hoje eu confesso pra vocês que o D2Cast está num alto nível. Eu falo isso todas as vezes, mas hoje é um alto nível mesmo. Nós ultrapassamos fronteiras e trouxemos dois convidados que estão movimentando de verdade e fazendo diferença no mercado fitness. E quando eu falo de diferença no mercado fitness, são pessoas que vivem a operação, que contribuem com estratégias que podem auxiliar você, empresário, gestor, quem está à frente aí na academia, sofrendo e acreditando que é fácil, porque é assim que se vende, que não é tão simples assim, mas não é impossível quando você assiste quem está fazendo e aprende com quem de fato vivencia aquilo. Estamos aqui hoje vindo lá do Ceará, lá de Fortaleza, com Ítalo Almeida e Levi Lima. Quero desejar boas-vindas para vocês e dizer o quão honrados estamos em recebê-los aqui no podcast. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Que é isso, a gente que agradece o convite, né? Então, assim, é uma honra ser apresentado dessa forma, ser é o mínimo visto possível. com essa referência, e só gratidão, e o Diego, Camila, por estarmos aqui nessas cadeiras. A gente, isso mostra o reconhecimento do nosso trabalho, sério, a dedicação. Sem né? dúvidas, e eu digo para vocês que eu fui muito impactado em um dos eventos, né? Eu fui em 2 vezes no evento Academias de Sucesso, e um dos eventos me chamou muito a atenção quando o Ítalo trouxe um exemplo do que é feito na academia dele, né, de que forma ele é feito, e mostrando para os empresários que estavam ali o que ele pode fazer para se tornar diferente. Porque naquele momento eu vi uma pergunta de um determinado empresário que ele dizia o quão difícil era ele, enquanto um barco em alto mar, tá do lado de um transatlântico, né, da marca que eu representava naquele momento, chegando, fazendo uma onda absurda e literalmente afogando ele. E aí você veio e deu uma resposta do tipo, você tá fazendo o básico? O que você tá fazendo? Você tá fazendo isso? E aí você trouxe alguns exemplos ali, e que realmente é a pergunta que nós temos que nos fazer. Eu tô realmente me comparando com grandes e eu me coloco numa situação bem conflituosa, porque é difícil, né? A gente sabe que operar não é tão simples assim, Sim. E vocês estão aí mais de 15 anos operando, estão ali na frente, na linha de frente. Mas às vezes a gente não olha pro que pode ser feito dentro das nossas possibilidades e acredita que, eu tenho que fazer muito mais, eu tenho que ter um aporte financeiro absurdo. Então, resumindo, eu fiquei muito impactado e eu falei assim, caramba, tem muito conteúdo bom para aprender com esses caras aqui. Era até por falta de conhecimento, porque eu não estava tão adentrado no Nordeste, vendo a movimentação que o Nordeste, de modo geral, está fazendo, e Fortaleza, o Ceará especificamente. Então, para nós, é uma honra recebê-los aqui para compartilhar com essa galera que me acompanha, que fica pedindo insight, que fica pedindo dica. Não existe dica milagrosa. Existe o processo de quem vivenciou a operação e agora pode compartilhar com você e também te direcionar com uma consultoria dedicada. É isso, Eu acho que pra gente é uma honra de verdade receber vocês aqui, porque a nossa proposta como podcast é que as pessoas aprendam. Né? É trazer quem está fazendo no mercado, quem faz efetivamente, quem tem resultado, para mostrar para as pessoas que não é fácil, mas é um mercado bom e que se a gente se qualificar, a gente vai ser um mercado melhor ainda. Total. Né? E aí conta pra gente, né? O Diego já atropelou aqui, já foi falando do evento, tá? Mas conta um pouquinho aí quem são vocês, a trajetória de vocês, né? Tem gente que vai estar vendo vocês pela primeira vez. Então, contem aí qual a trajetória de vocês dentro do mercado e o que vocês fazem, um pouquinho do que vocês fazem hoje. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. É um prazer estar aqui, muito obrigado, de verdade. Isso nota o quanto o carinho vocês têm pela gente, têm pelo Nordeste, isso é muito importante, esse tipo de troca. Meu nome é Ítalo Almeida, eu sou o CEO da Carran, com operação que esse ano completa 10 anos, mas antes disso eu fui coordenador, eu fui diretor de outra unidade, fui estagiário, passei por todos os processos, e aí a gente vem nessa caminhada, ela não é fácil, mas ela pode acontecer, ela vai acontecer, desde que você tenha um início, meio e o fim. Então a gente vem nessa batalha de gestão, vem nessa batalha de profissionalizar o mercado. Então a Academia de Sucesso, o Ítalo, o Levi, surge com um propósito. Como é que a gente ajuda o pequeno e o médio a poder performar, a sair dessa briga? Eu gosto muito de uma frase nos meus eventos, que é o quê? Vamos jogar o jogo que o grande não joga. Se a gente começar a entender isso, a gente começa a sair de uma briga de concorrência. E eu falo muito para os mentorados da gente, quando a gente não faz o arroz e o feijão bem feito, a gente está perdendo para a gente mesmo. Então a gente se preocupa muito com a concorrência. Quando eu vou olhar, o erro
tá no teu negócio. Porque tuas esteiras estão quebradas, teu atendimento tá falho, tu tá perdendo para ti mesmo, não é pro concorrente. O concorrente só tá fechando a tua operação porque tu deixou de lado vários processos. Levi, se apresenta aí pra gente. Vamos lá, né? Gente, mais uma vez, gratidão pelo convite. Fiquei muito feliz de poder me conectar com você, né, Diegão? E desde a primeira oportunidade do Academia de Sucesso, e para você ver como a energia, quando casa, tudo dá certo. Você teve como estar presente na outra edição novamente, numa abertura de outra Gaviões, né? Sim. E nessa oportunidade de conhecer a Camila, de poder trocar um pouquinho, e estamos aqui, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Levi Lima, sou lá do Ceará, natural de Fortaleza, sou proprietário da Everlife, um estúdio personalizado high ticket que trabalha com um público majoritariamente feminino, acima de 50 anos. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Eu tô com um hiperfoco nisso. Isso vai ser bom, né? E também estou à frente do Sindicato das Academias, lá do Ceará, né, com o único propósito do que é o que a gente vai conversar aqui, de qualificar o mercado, de como que a gente pudesse movimentar ali, trazer diversas possibilidades e oportunidades de ajudar, contribuir com o crescimento de vários negócios fitness. É uma dor minha ver um mercado desse tão crescimento e muito amador. Falta muito profissionalismo, isso chateia muito a gente, de ver crescendo, mas a galera não trabalha a base, né? E isso acaba que também dificulta o nosso trabalho. Academias de Sucesso, ele surgiu dessa dor de vocês. Sim. De olhar para o mercado. Dor nossa, do que a gente enfrentou e teve que buscar fora. Hoje a acessibilidade de conteúdo está bem mais fácil, né? Mas a gente teve que buscar, né, aprender, sair. Somos profissionais de educação física, de formação, mas a faculdade não ensina a gerir um negócio, uma academia. E aí a gente abre uma empresa de educação que a gente entendeu que o mercado ele vai verticalizar. Não adianta mais só procurar curso de gestão. A gente precisa começar a nichar a gestão. Então, assim, como eu consigo trazer educação mesmo, maturidade, ferramentas, indicadores, análise, agenda para o dono da operação, que é um cara formado em educação física, que entende de hipertrofia e emagrecimento, acha que é só montar uma operação e ela vai funcionar. Então, assim, surge-se a Academia de Sucesso com foco em educação. Vamos educar o dono, pequeno, médio, até o grande a gente está educando, para tentar tracionar esse mercado, levar profissionalismo para todas as áreas do mercado. Oi, Ítalo. Levi, a primeira vez que eu tive esse contato, né, eu estive 2 vezes no evento, no Academia de Sucesso, mas a primeira vez que eu tive contato com vocês foi justamente através de uma palestra onde vocês estavam falando sobre essa proposta, né, o que vocês estavam contribuindo com o mercado fitness, e me veio diversos insights. Um deles foi, nesse eixo Rio-São Paulo, que eu estou inserido aqui, essa quantidade de academias, São Paulo é o estado que mais tem academias no Brasil, eu tenho visto que as consultorias, as mentorias, elas são sempre voltadas para o mesmo, né? Então, olha, vamos trazer a sua academia para a seguinte estratégia, já colocando a estratégia lá no chão de fábrica, lá no operacional, para modificar ou tentar modificar o resultado que aquela operação tem. Foi a primeira vez que eu fui impactado com pessoas que falaram com a dor de muitos empresários que eu vejo no mercado fitness. Vocês tocaram até numa ferida naquela vez, que foi o proprietário de academia, ele precisa literalmente sair de trás do balcão, que ali já não é mais o hobby dele. Ali ele não é mais o personal, ali ele não é mais o professor de sala, ali ele não é o cara que gosta de treinar e tá transformando aquilo num negócio, ali ele é o gestor, Sim. Ali ele é o empresário. Então vocês vão a fundo, vocês vão numa necessidade que ele tem para que todas as outras estratégias aconteçam, porque sem mudar isso aqui, né, essa base, nada se constrói acima. E eu fiquei muito feliz em ver essa movimentação, por falta total de conhecimento, que vocês estão fazendo lá no Nordeste e ajudando tantas outras pessoas. E aí nessas ajudas, né, que a gente tem visto aí com a consultoria e com a mentoria de vocês, o que é hoje o fator determinante para o insucesso do pequeno e médio, tá? Digamos assim. Quando a gente fala do grande, a gente está falando de grandes redes, de grandes aportes, mas o fator determinante para o insucesso desse pequeno e o médio no ponto de vista de vocês? Eu colocaria 2 fatores aqui, né? O primeiro, a mentalidade. Ele precisa se enxergar de uma outra maneira, sair, como grande maioria são profissionais de educação física, e ele só olha máquina, só olha treino, só olha o que é que ele pode fazer dentro do ambiente de salão ali, mas ele esquece entender o outro cenário. E o outro é posicionamento.
de mercado. Eu vou trazer a minha vivência da Everlife, onde eu abri em 2011, né? E 2017 eu cresci 10 vezes mais, saí de um espaço de 70 metros quadrados para 700 metros quadrados, Caramba, onde tinha grandes redes do meu lado e eu não conseguia crescer. Meus alunos que eu tinha nesse espaço não pagava esse espaço maior com mais aluguel maior, com mais equipe, né? Um custo muito maior. E eu estava brigando com o cliente da grande rede. E nisso eu não entendia por que eu não tinha aluno, não tinha demanda, por que não aumentava. E nisso eu precisei sair da caixa. O que é que eu posso fazer? E nisso veio a ideia, sai Levi professor e entra Levi gestor, que é o que você falou. Lá vai estudar como é que eu mudo a mentalidade, como é que eu entendo de vendas, de marketing, de financeiro. Passei a estudar muito isso. E nisso foi mudando de fato a minha cabeça, a minha visão. E nesses anos todos não foi fácil realmente. Parar de sobreviver, de ficar ali apertado, de academias abrindo e buscar diferenciação. Então, foi nesse formato. Isso eu tive que modelar o estúdio para uma pegada mais premium, passei a entender qual era o perfil de cliente, de estudar muito o cliente, que a Camila falou muito bem, gosta muito disso aí. A gente precisa entender. Eu ainda colocaria um outro ponto. A ausência de dados total. Sim. O que muda da grande rede para o pequeno, tirando o aporte, tirando marca, tirando expansão? A grande rede, ela respeita os números. Eu só posso abrir uma operação até X% de faturamento do meu aluguel. Eu quero tanto de margem de lucro. Eu quero quantidade de aluno por metro quadrado. O pequeno, ele não sabe, cara. Ele pega um espaço, ele não sabe quanto cabe, ele não sabe precificar, ele não sabe de nada. E essa falta de conhecimento, Ítalo, que você trouxe, aliado a essa falta de posicionamento, é a equação perfeita para o fracasso. Eu tive que passar por todo esse cenário. Vi que a precificação foi errada, estava pagando para ter o aluno lá no estúdio, o cliente que eu estava me conectando não era esse que era o ideal, então teve que passar por uma reformulação geral, mudança de marca, rebrand, né? Então tudo isso, até entender, pronto, validou, esse aqui é o cliente, teve que troca de base, e aí nisso aprimorando, como hoje a gente validou o modelo e agora nesse projeto de expansão, mas não é uma coisa que foi da hora para outra. São 15 anos. Errando, acertando. Então, tudo que a gente leva nos eventos, nas mentorias, eu estou chutando aqui, estou inventando. É o que a gente vive todos os dias. Então, acho que o nosso diferencial é o que a gente vivencia. O que errou e encurta o caminho do cara lá, olha, tá aqui, ó, não faz isso aqui não, vai por esse caminho. Que funciona, que dá certo, e nisso é muito essa função, é o que a gente opera todos os dias, vivencia todos os dias, para gerar esse resultado mais rápido. Né? Você tocou num ponto que é dados. Eu posso contar nos dedos de uma mão quais são as grandes marcas hoje, e aliás eu corto uns 2 dedos, para que realmente trabalham em cima de dados. O nosso mercado é extremamente carente de dados e só tem uma marca que faz isso com excelência, e aí eu não tenho como não falar esse nome, a gente falou no outro podcast, é o Grupo Smart Fit. Sim. Tirando o Grupo Smart Fit, hoje poucas redes e poucas franquias têm dados. Uma outra que não vem ao caso a falar, mas assim, que realmente senta com o investidor e traz dados suficientes sobre as estruturas, dados divididos, enfim. Eu vejo que quando o pessoal começa a falar, por exemplo, assim, uma bolha do mercado. Outro dia eu falei pro Diego, porra, ninguém tem nem dados para falar sobre isso. E essa coisa que você falou, da dor do empresário, de não olhar para dentro da operação. Então, ele tá sempre com o olhar voltado para fora. O meu bairro é ruim, eu não tenho número de passante suficiente, o meu ponto é ruim, não sei o que, não sei o que lá. O meu preço tá errado. A concorrência, eu preciso baixar o valor. Eu não consigo vender anual, porque meu aluno não tem um cartão de crédito. Porque aqui não dá certo, na minha região, no meu bairro, na minha cidade não funciona. Tudo menos ele. Tudo menos ele. E aí, eu acho que é muito legal de vocês trazerem, porque vocês estão com skin in the game ali no pequeno e no médio empresário, e a gente não tanto. Né? A gente trabalha mais com pessoas que estão em marcas maiores, né? Ou já amparadas por uma franqueadora e tal. Mas assim, eu vejo o D2Cast, ele surgiu no intuito de, cara, tem muito guru, tem muita gente falando, mas assim,
eu fico besta que todo anúncio... A gente vem aqui e fala academia, 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 o celular sai e só vem anúncio disso, né? Você não vende 100 planos por dia, então tua academia é um fracasso. Você precisa de não sei quantos leads para uma conversão eficiente. O empresário nem sabe o que é isso. Esses dias um consultor mandou que... Fica tranquilo. Fica tranquilo. Um consultor mandou que se a sua consultora de vendas fizer 10 ligações, ela converte uma. E eu falei, uau. Era uma estratégia 2010. Que eu vendia em 2010, eu usava. Hoje, se você conseguir fazer 10 ligações que te atendam, a gente está em um outro momento, a gente está em uma outra etapa. E olhando para isso, Ítalo, que a Camila citou, que você trouxe, a gente quer que vocês compartilhem. Quando vocês fazem o diagnóstico desse empresário, vocês rejeitam esse empresário? Rejeitam assim, cara, isso aqui não é uma habilidade que a gente vai conseguir atuar, ajudar vocês no processo de consultoria. Requer outros itens que a Academia de Sucesso não consegue trazer para vocês ou não. Vocês encaram como um desafio e falam, vamos para cima, vamos em todas as frentes que é possível. Explica um pouco desse projeto, como funciona quando um empresário quer ter resultado, e aí ele vai procurar vocês e fala assim, cara, preciso de ajuda. Ele levantou a bandeira e fala, preciso de ajuda. Como que é essa análise para vocês? A gente tem uma ferramenta que, inclusive, a gente utiliza bastante nos eventos, que é o Check 360, toda montada do que a gente vivencia, e ele analisa todos os pilares da empresa, financeiro, o marketing, vendas, os processos, desde se o cara faz avaliação, se ele mapeia os dados, se ele tem isso, né? Então, dentro desse direcionamento, a gente atribui uma nota e a gente consegue saber se ele está muito amador, intermediário, ele já está no nível mais avançado. Esse é o primeiro ponto. Ao longo das mentorias aí, das turmas que a gente foi iniciando, a gente identificou um perfil. De fato, aquele que está muito pequeno é o que mais precisa, mas muitas vezes a gente encontra um grande gargalo ali para conseguir ajudar. Às vezes ele não tem condição nenhuma de contratar um sistema, às vezes nem tem. Ele mistura conta de empresa com casa. Ele não tem um mínimo de condição para que a gente possa gerar um resultado mais significativo. A gente já chegou ao ponto, né? Camila, de dizer assim, irmão, fecha a operação. Vai ver de personal que é melhor. Essa sua operação não é viável. O seu aluguel está fora da sua faixa de faturamento. Você tem aluguel hoje de máquina, que amanhã, se você fechar a sua operação, você não fica com nenhuma máquina, que eles chamam de arrendamento. Então, assim, eu fiz uma conta básica. Tu não vai conseguir aqui ter lucro de 10 mil reais. E eu tenho certeza que você, enquanto personal, você tira isso. Então, assim, é muito duro dizer isso, porque às vezes você abre uma operação não só pelo dinheiro, mas a gente não pode esquecer que tem que ter lucro. A gente não tá ali como uma ONG. Eu vejo muito, às vezes, quando o cara é pequeno, é porque é o meu sonho, foi do meu pai, foi... Cara, faz conta, irmão. Vamos começar a olhar para números. A gente não pode se apegar ao negócio ou ao produto. Porque senão a gente fica cego. Nossa, a gente precisa olhar para isso. É ouvir isso de vocês, porque é uma realidade que eu me deparo bastante com pessoas que estão pedindo ajuda. E eu percebo que essa ajuda não está no processo de consultoria, que vocês podem entregar metodologias desenvolvidas para trazer resultado. Está antes, né, dessa etapa, que faz cálculo, analisa os seus números, Sim. E é melhor para você dar 2 passos atrás, volta para a sala, volta para até mesmo para uma outra profissão, caso tenha, e se prepara novamente, se capacita para entrar no mercado. E quebra completamente a fala que a gente está vendo que vem para academia, vem abrir a sua academia que é fácil. Que não Outro assim. Ponto importante também tem, logicamente, grandes operações ali que grandes no sentido não que excelente faturamento de muito aluno, mas pequenos e médios que a gente vê que faz sentido, mas que ele está ali às vezes visualizando, eu quero faturamento, eu quero aluno, eu quero isso, mas calma, vamos voltar um pouquinho, esquece inicialmente só esse resultado, vamos olhar para o que tu não está vendo. Então, quando a gente chega para ajudar, a gente primeiro muda essa mentalidade, cara, é só corrigir ali pequenos detalhes que tu não está olhando. Às vezes, de uma pequena estruturação comercial, ele aprender a ter um mínimo de comunicação mais assertiva para o perfil dele. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente pega uma academia de bairro que o cara quer atingir um público 30, 40 mais, um pouco mais voltado para a saúde, e quando a gente vai ver... tem um bodybuilder, um marombeiro. Tem um boneco forte, com um pesão. E, cara, isso aqui não conecta. Totalmente desconectada com a proposta. O nome da academia não é voltado para isso. Cara, nunca... E quando eu olho, a gente rola, são só imagens de gente sarada. Cara, tu nunca vai conseguir se comunicar. Então, assim, eu não vou pedir para ele
pega uma agência tal, faz isso. Não, cara, muda só isso aqui, é um pequeno detalhe. Se ele pega o cliente dele... O nosso papel ainda é educar. Sim. Cara, tu sabe o que é perfil ideal de cliente? É esse que tu quer pra tua operação? Onde é que ele tá? Como é que a gente encontra ele? Como é que a gente comunica com ele? Ele tá focando lá, eu quero ter 1.500 alunos ativos na minha operação, mas às vezes 400 alunos bem geridos, num ticket médio, um posicionamento adequado, traz muito mais resultado para ele. Se ele entende posicionamento, se ele tem perfil ideal de cliente, eu consigo discutir com o marketing. Eu consigo bolar uma estratégia, roteiro. Isso, o marketing, inclusive, muitas vezes fica perdido. Peraí, esse cara quer resultado aqui, mas a comunicação dele é para cá. Mas ele também pode investir em algo que seja completamente diferente do que os dois outros objetivos. É onde você se diferencia. Às vezes você fica olhando para a demanda ali onde todo mundo tá olhando e tem outra aqui que você consegue... Mas aí eu vou defender o nosso ponto, né? Que a gente é agência. Sim. E a agência não vai fazer o trabalho do empresário. Não. Não vai. A gente entra lá para fazer marketing, que é levar o cliente até você. Seja no online, seja num evento, a gente precisa comunicar que a tua marca tá ali. Só que, às vezes a gente chega num cliente, ou o cliente vem desesperado na agência, ele não sabe nem o que ele quer. Mas muitas vezes, quando mesmo que ele saiba o que ele quer, ou acredite que seja aquilo, Camila, que os meninos falaram, tá totalmente não adequado, né? Tá desqualificado a todas as frentes, né? Ele se comunica de uma forma, ele quer atingir um outro público completamente diferente, e ele tem um budget para investimento que não conversa com nenhuma das duas outras. Não. A agência fala assim, peraí, é para correr, é para pular, é para sentar, o que tem que fazer? E aí dificilmente você consegue atrair cliente para essa conversão. Muitas vezes até acaba atraindo, mas converte e aí tem a evasão, a autoevasão. E aquilo nunca se sustenta. É um balde furado. Balde furado. Aí esse é outro que eu ia tocar. Eles também não sabem como vender. E são pequenos detalhes. Que, beleza, tá ali com a agência, tá fazendo as postagens, mas muitas vezes é postar só por postar. Ah, beleza, eu vou postar aqui 3 vezes por semana, vou fazer X stories. Não é sobre isso, mas o que é que eu quero comunicar com cada postagem? O dia do bombeiro. Entendeu? Não, eles não mapeiam canais. Não. Cara, quais são os meus canais de venda? Da onde tá vindo o lead? Ah, tá vindo 10 da campanha que eu fiz dos namorados, estão vindo 10 do tráfego, estão vindo 10 da panfletagem, 10 do carro de som. Opa, vamos atacar aqui que aqui tá bom. Ele não tem isso. Aí joga pro marketing isso, e aí o marketing vai... Quanto ao nosso dado, a gente fez uma pesquisa, normalmente as academias têm no máximo 2 canais de atuação. Instagram, orgânico, e quando tem tráfego, e quando ele faz tráfego ele não sabe analisar nada. Então, aí botar a culpa na agência, mas ele mesmo não sabe analisar. Muitas vezes traz para um WhatsApp também que não tem uma pessoa para receber esse lead e atuar da melhor forma possível para essa conversão. Quando a gente vai pegar o Instagram ou até o WhatsApp, demora. Ou então, eu queria saber... O lead, às vezes eu quero saber os valores. Taca a tabela de modalidade, taca a tabela de preço. Meu Deus do céu. Ítalo, isso é legal a gente estar citando aqui, porque abre aqui uma série de discussões. Aqui no Eixo Rio-São Paulo, o que acontece? Cada vez mais as franquias estão encabeçando, né, a quantidade de operações novas abrindo. E quando abre uma marca própria, né, ou uma academia solo, elas estão muito embasadas de um alto poder de investimento. Sim. E aí muda bastante essa realidade do que vocês estão focando, né, com a Academia de Sucesso do pequeno e do médio. Só que ainda assim, o pequeno e o médio aqui desse eixo Rio-São Paulo, ele tá com muito mais exemplos ao redor dele, inclusive brigando porta a porta, de qual é a melhor estratégia. Então, se ele for um pouquinho inteligente, tiver um pouquinho do olhar atento, ele consegue replicar uma coisa, absorver outra. Sim. Vocês estão lidando em uma região, e aí eu digo que vocês estão abrangendo o Nordeste de modo geral, porque eu me conectei com pessoas lá que não eram do Ceará, que eram de outros estados no Academia de Sucesso, que é uma realidade muito mais abrangente. Você tem muito mais pessoas, ou mais academias, mais gestores, com pequenas academias no bairro, que já não sabem mais o que fazer. Aqui, digamos que a maioria dessas academias pequenas do bairro, elas foram extintas. Porque esse cara ou deu um jeito de se tornar uma marca, se afiliar a uma bandeira, a uma franquia, ou realmente abdicou, né? E fechou porque não deu conta da operação. Mas lá, vocês estão com uma boa parcela, e eu sei porque num dos últimos eventos que eu fui, tinha muito mais de 100 proprietários, gestores de academia lá, sedentos por conhecimento, e é uma realidade muito, enfim, muito presente lá. Diante disso, vocês acreditam que esse trabalho individualizado, né, que vocês estão fazendo ali dessa mentoria, pode sim
transformar a mente dele a ponto dele ter resultado naquela operação, ou nós estamos mais propícios a essa bolha tá estourando no mercado fitness de vamos fechar essa academia porque não é o projeto para você? Diego, eu vou te dar um dado hoje. Isso Nordeste, tá? Eu não sei se isso replica para Brasil e eixo Rio-São Paulo. 50% das operações não faturam 50 mil reais. Então, assim, a gente tá falando do cara pequeno. O problema é que a gente é bombardeado a nível de mídia, de grande rede. Grande rede, que assim, o cara da grande rede hoje representa lá 10, 15%. Ainda não, em números, não é uma representatividade grande. Sim. A gente tem lá 2.500 operações. Sei lá, a gente tem 200 unidades de grande rede. E os outros 2.300? É o pequeno e médio. Então, assim, é a mesma história das empresas que movem o Brasil. Quem é que move o Brasil? O microempresário. Não é a mega empresa. A mega empresa, ela representa em nome, em marketing, em posicionamento, mas quem gira o mercado é o microempresário. Quem gira o mercado do fitness lá é o pequeno e médio. Então, assim, a gente precisa de alguma maneira ajudar esse cara a tentar ter outras estratégias, a tentar ir para outro caminho, surfar um oceano que ninguém tá surfando, nichar o negócio, começar a ter uma linguagem que ele consiga se diferenciar do grande. Porque é o que eu falo sempre, cara, se tu tá dentro da operação, tu é o diferencial da tua operação. Agora tu tem que fazer o negócio acontecer. Porque você vai chegar na Gaviões, você não vai estar o Leandro na Gaviões. Agora você chega lá na Carranca, tá o Ítalo. Você chega na Everlife, tá o Levi. Esse é o nosso diferencial competitivo. Por isso a nossa dificuldade também de escalar. Porque eu sei que se eu escalar, eu vou começar a perder. Você vai perder exatamente esse diferencial que você tem. Então é isso que os caras têm que entender. Você citou um exemplo sobre uma aluna em um determinado momento que tinha saído para uma gestação. Ela tinha se afastado da academia para uma gestação. E receber ali, eu não sei se foi um exemplo específico da sua academia, ou se foi um exemplo que você trouxe, de receber uma mensagem. E aí, como que tá o bebê? Como que estão as coisas? A gente mandou um body pra casa dela, um barzinho. Verdade, né? Do bebê em si, mas você traz para perto de você esse cliente, vinculando ele a uma comunidade, ele é pertencente a você. E aí você para de se preocupar com qualquer outro transatlântico que pare ali do seu lado por preço, por qualidade, por estrutura, porque você está fazendo o seu dever de casa corretamente. Então, isso que vocês vêm mostrando para esse pequeno empresário é realmente uma fórmula bem interessante de sucesso. Eu fui, na época que eu tinha a minha agência só aberta, eu tinha uma cliente que realmente foi bizarra, assim, ela tinha um ponto há 10 anos e a Selfit chegou do lado, literalmente com aquela promoção dos 99 centavos no primeiro mês. E a Selfit nem entendia mercado São Paulo, mas era porta a porta, literalmente. O cliente podia parar no meio do portão das duas, assim. E aí ela perdeu muito cliente, tipo assim, de 1.000 ela passou para 200 e alguma coisinha, a base dela desceu. Eu falei, caramba, porque a academia dela era muito boa, a academia dela era sensacional, sensacional. E eu não entendia. Aí eu passei um mês de diagnóstico, 2, 3, eu falei, a tua academia não tem atendimento. A tua rotatividade de professores é tanta que não dá, qualquer marca. E aí houve um processo, pandemia, a Selfit acabou fechando a operação. Aquela operação, sim. E o cliente não voltou para ela. E aí eu falei, cara, não é a marca, nunca foi a Selfit ao lado, que era realmente absurdo. Uma estrutura incrível, tamanho incrível. O problema não era a concorrente ao lado. E, os alunos não voltaram para ela porque ela não tinha... Não tinha atendimento, não tinha estrutura, não tinha experiência nenhuma. E quando você fala hoje, por exemplo, para o empresário que tá com medo, tá lá na operação dele, e tá com medo de chegar no bairro dele uma operação grande, uma operação de rede, que foi o Diogo Corona comentou num podcast da Next, esses dias, que a bolha é justamente isso. É o cara que tá lá fazendo mais do mesmo e vai chegar o cara do lado e vai quebrar. Por quê? Geralmente uma franquia ela chega com estrutura, processos, investimento e enfim, uma série de coisas. E eu acho que não é por isso que o cara vai quebrar. O cara vai quebrar porque ele não tem fidelização, ele não conhece o cliente, enfim. Mas eu queria ouvir de vocês que estão mais próximo do pequeno e médio empresário, por que ele não tem que ter medo e o que ele tem que fazer? Tipo... Camila e Diego, eu sou a prova viva disso. A minha operação, ela tá na região de maior concorrência lá em Fortaleza. Então, assim, quando eu cheguei, eu era o único. Eu era o número 1. Eu hoje tenho 10 grandes redes ao meu redor. E eu continuo lá. E continuo com praticamente a mesma base de aluno. Por quê? Eu foquei na comunidade, eu foquei na experiência,
eu foquei no que eu consigo trazer de atendimento para me diferenciar. Eu não tenho um ar-condicionado, eu não tenho uma luzinha vermelha, eu não aceito os agregadores, tal. Então eu fui jogar um outro jogo. Que jogo é esse? É o jogo de evento, é o jogo de comunidade, é o jogo de relacionamento. Quando uma aluna dessa minha lá estava grávida, ela recebeu um barizinho personalizado da carranca, escrito à mão pelo dono da operação. Naquele uma momento, viagem com alunos também, pra né? Noronha. Pra Noronha com alunos. 30 alunos e tal. Então, já. assim, a gente gera isso, porque eu sei que o grande... Pode vir pro meu bairro. Eu sei que o grande não vai fazer isso. O grande, tu é o número 1597 e acabou. Então, assim, é essa impessoalidade que as pessoas têm que entender que tá o diferencial. Ah, eu sofro ali, sofro. Cada vez eu tenho que me redobrar cada vez mais. Tenho que fortalecer a comunidade, prestar atenção às minhas entregas, à minha experiência. Mas, assim, eu sou prova viva disso, que o negócio acontece. E isso você fez uma organização empresarial e financeira para conseguir passar por todas essas etapas, até porque cada vez que você precisa se reformular com uma nova concorrente que vai surgir, você precisa estar capitalizado para não deixar as coisas empresariais entrarem numa nuance, né, num alto e baixo o tempo todo. Ou fazer outros investimentos sem medo do retorno, apostando que realmente a sua estratégia dá certo. Eu sou uma curiosa, tá? Claro. Vamos falar da tua operação, que eu acho que você tocou num ponto muito importante, que não trocou a base. Não trocou a base. Não trocou a base. Foi caro não trocar a base? Ou teve que investir mais em ação sua do que dinheiro propriamente dito? Eu não posso entrar no jogo do dinheiro, porque parece que para algumas redes, para algumas operações, o dinheiro é infinito. Então eu tenho que fazer uns investimentos estruturais, isso é um pouco para me manter no jogo, tive que trocar meu maquinário inteiro para me manter no jogo. Então, assim, a gente tem que estar fazendo esses investimentos, mas o investimento é em pessoas. A gente não pode esquecer que o nosso negócio ele é pessoa. Então, assim, se eu tenho um professor que roda muito, eu vou perder base de aluno. Se eu tenho um head coach que tem um crossfit lá e eu perco aquela referência, eu vou perder base de alunos. Então, assim, o treino, se eu não tiver bem estruturado, eu vou perder base de aluno. Então, assim, o que é que eu consigo mexer dentro das pessoas que não é só estrutural ele é um ponto, que é o que acontece muito com o pequeno e o médio. O pequeno e o médio, quando chega a grande rede, o que é que ele quer? Brigar por preço e trocar a máquina. E ele não mexeu no atendimento. E ele não tá olhando DRE. E ele não tá... Se veio climatizar, também vou climatizar. E ele não olhou importar, também vou botar máquina. E ele não respeitou os números. Isso é uma coisa que há alguns anos, eu acho que há cerca de 4 anos, as feiras lá fora, né, tanto a FIBO quanto a IRSA nos Estados Unidos, fala bastante sobre o olhar de comunidade. Isso me espantou bastante, porque lá fora, comunidade é muito diferente do que aqui no nosso país, porque aqui as pessoas se fidelizam muito mais a pessoas. Lá tem uma frieza natural, né, da cultura que eles têm. E mesmo diante de todas essas tendências que estão sendo citadas lá fora, aqui ainda tem muito empresário que insiste em não olhar para isso, em fidelizar pessoas, porque eu não vou na academia só porque você trocou um maquinário ou porque você climatizou ela, porque eu vou lá falar com o Ítalo. Muitas vezes eu vou treinar na academia que eu treino hoje, porque eu quero ver as pessoas que estão lá, eu quero me conectar com o professor que está lá, com o dono da academia que fala comigo, que me chama pelo nome. E isso eu não vou ter em nenhum outro lugar. E você tem que levar esse propósito, que foi por que surgiu a sua academia, a sua empresa, saber levar para o seu time. Então, assim como ele falou, desenvolver, formar o time, também de mudar a mentalidade dele. Entendeu? Então, ali tem pessoas transformando vidas todos os dias. Então, lá na Everlife, a gente tem a senhorinha que vai para rezar o terço, para ficar, às vezes, tá ali só para conversar. Às vezes tá ali, tudo é comemoração. O que você proporciona enquanto serviço, ele é secundário, mas a conexão com pessoas é o primário que se mantém aquela pessoa indo até ali buscar o restante. E a comunidade, não só os alunos, né, mas pegando os próprios professores, os próprios recepcionistas, o time todo, ser envolvido nisso e ele entender que ele pode também crescer junto com a empresa. Então, criar um plano de cargos e carreiras. Então, foquei muito nisso também. A rotatividade alta do nosso mercado de recepção comercial, principalmente professores. Geracional. A geração atual hoje é muito mais complexo. Então, né? cabe a gente mostrar esse outro lado. Cara, os caras saem da faculdade já para a aula de personal. Mas, muitas vezes, ele não enxerga que tem um outro boom aqui, grandes oportunidades, ele não está vendo, por exemplo, está abrindo quantas academias, quantas redes abrem e não tem gestores. Não tem gerente, não tem gestor comercial, não tem um coordenador, não tem líder, porque o cara fica o quê? Personal. E aqui está precisando de gente.
E às vezes não tem como contratar fora no mercado. Vou achar um gerente preparado. Aí tem que trabalhar da base. Talvez não seja nada coerente a análise que eu vou fazer aqui de vocês, é porque aqui em nenhum momento sobre estratégia que a gente está falando, de posicionamento e de mudança de mindset, vocês estão falando sobre faturamento versus resultado financeiro. Quando se entra num negócio, mercado fitness, focado em faturamento, resultado financeiro, e a gente escuta muitos empresários de academia falando assim, nossa, a academia dá pra ficar rico, né, cara? Tá em alta, tá no momento. Em nenhum momento vocês falaram sobre isso e a gente sente na fala de vocês, estrategicamente, a paixão pelo que faz. Trabalhar envolto nisso que vocês estão executando seja tão difícil que pouco se propõe a fazer. O trabalho é difícil. Sim. Isso requer trabalho. Essas estratégias requerem trabalho. Você precisa lidar com um time, com pessoas. E para lidar com pessoas, são pessoas também. Então, vocês estão de parabéns com relação a esse posicionamento. E já fica uma pergunta. Diante desse cenário atual, onde a geração ela é diferente da nossa, né? Eu não vou falar que tá certo ou que tá errado, mas ela é diferente da nossa. Vocês estão encontrando alguma limitação para continuar replicando essa estratégia que vocês já colocam em prática? É bem desafiador, de verdade. É uma nova geração, é uma nova maneira de consumo, uma nova maneira de trabalho, e a gente tem que estar tentando se adaptar a eles. Então, isso é muito parecido com o nosso modelo de negócio enquanto mentor. A gente vem de uma geração de mentores que os caras estão no mercado há 20, 30, 40 anos, às vezes seguindo a mesma estratégia. E eles não entenderam ainda, super respeito a todos, super tenho uma admiração a todos. Eu acho que por conta deles a gente está aqui, mas foi deixado uma brecha de mercado muito grande. Porque nos últimos 5 anos, irmão, o jogo mudou. Nos próximos 2 anos o jogo vai mudar muito rápido. Então assim, se a gente não tiver um olhar diferenciado, olhar para a operação individual, a gente tem mentorias em grupos, mas a gente precisa olhar de maneira individual. Eu tenho ali 10, 20 academias na mesma turma que tem 10 horários diferentes, 20 estratégias diferentes. E eu vejo muitas vezes esses mentores mais antigos usar a mesma estratégia para todo mundo. E ver o que dá certo. E ver quem que performa. A gente precisa olhar de maneira diferente. Então, assim, a gente não tem a receita do bolo ali guardada para poder conseguir tracionar. E isso é difícil, porque a nova geração, o novo consumo, os novos alunos, os novos mentores precisam trabalhar de uma maneira diferente. Então, e isso é um ponto principal. Eu, pelo menos, deixo muito claro para o meu time, para os nossos mentorados, para quem quer que a gente converse. O maior desafio nosso como gestor é aprender a gerir pessoas. Formar pessoas, identificar o perfil. A forma que eu vou lidar com você, Diego, é totalmente diferente da Camila, totalmente diferente do Ítalo. Então, se a gente conseguir entender isso na forma de lidar, como também formar o time e levar isso para ele para o propósito. O Levi quer crescer. Beleza, se a minha intenção é a expansão, eu não vou conseguir estar 100% na operação. Por exemplo, o que a gente mais enfrentou nesses últimos meses com o projeto do Academia de Sucesso crescendo foi a gente se afastar da operação. Certo. Quando a gente sai, precisam ter outros Ítalos, outros Levis lá tocando. Nós não somos nós lá presencialmente, isso é mas fruto da liderança de pessoas que vocês semearam para que isso fosse replicado. Isso. E eles precisam entender. Esmiuça um pouco isso, porque eu acho que é um ponto importante, principalmente para o pequeno e médio empresário. O cara, a operação dele só tá ali porque ele sustenta toda a operação. Se ele sair... Ele lava o banheiro, ele atende na sala de musculação, ele fica na recepção, ele vai final de semana. E aí tá dando certo, entre aspas. Mas fica dependente mas dele, fica totalmente dependente dele. E na se ele não está? Na está? minha casa tem uma academia que eu mesma já fiz 2 ofertas para ele tentar sair de lá e ele não sai. Ele tem a base de alunos dele, a academia é extremamente bairrista, assim. Eu consegui treinar lá uma vez, porque é o piso de casa ainda, né? Caramba. E assim, mas ali é um bairro que tem demanda. E, cara, se um dia acharem ponto, ele já era. E, inclusive, a gente tá pesquisando um ponto de quebrar umas coisas ali na frente para tentar abrir uma low cost ali. Mas ele manobra o carro. Esses dias eu quase atropelei ele. Eu falei, opa, desculpa. Aí ele pegou e falou assim, é que eu tava... a mulher não conseguiu parar. Aí eu fui lá parar. E ele estaciona o carro, ele monta o treino, ele atende, limpa, vende. ele faz. Então, assim, cara... Aí eu falei pro meu marido esses dias, eu falei, cara, por quê que ele tá aqui, tipo... E assim, tudo bem se esse for o business dele e tá será jogando. que é o business dele? Porque, tipo, aquilo que ele falou, cara, se você for um bom mas ele tá precisando de ajuda. Você tira mais dinheiro, entendeu? Não, então, e até isso de maneira intencional, hoje o Academia de Sucesso, ele ocorre numa sexta-feira. De maneira intencional e obrigatória, o cara sai da operação. Nossa, e a gente sai. pontua isso. Cara, eu tenho uma dica. Marca de terça.
Porque é o dia mais impossível da academia, vocês já perceberam isso? Hoje, depois antes era a segunda Era rodada, né? Aí o pouco né? vai ser. Quando a gente puxou pro facete, Na já verdade, foi gente, hoje tá impossível todo Porque dia. eu vejo isso. A minha segunda-feira, por exemplo, ela é tranquila, porque o operacional tá tão sobrecarregado que eles não têm tempo de mandar nada pro administrativo. Terça-feira, sim. Na terça-feira, a choradeira já começa às 6 da manhã e é o dia que é 9 horas você não sai do escritório ainda, porque é o dia de mais demanda. Eu falo, gente, vamos levar pra sexta de novo, porque era mais tranquilo, porque pega bem E na diante dessa Mas análise que vocês fazem, esmiuça isso pra gente. Sim. acho que como que você vai lidar com isso na prática para que essas pessoas que vão assistir acendam essa lanterna e falem assim, poxa, eu tô precisando exatamente disso. Você precisa, sendo bem sério, delegar, mas para delegar não é só delargar, solta aí e faz. Primeiro ponto é querer realmente gastar tempo e energia de formar essa pessoa. Então, se eu vou querer ter um líder ali de salão, eu vou ter que ensinar ele. Quando for um dia o Levi sair do salão, que os alunos iriam sentir a falta do Levi ali dando aula, como que eu faço para que esse cara seja tão preparado, até melhor, dê aula melhor que o Levi? E que fique ali a figura do propósito que o Levi quando abriu a academia. Da mesma forma, vai nas vendas. A forma de atendimento, a forma de vender. Então, por exemplo, eu passei muito isso. Quando eu fui subindo o ticket, os meus colaboradores viam muito pelo bolso dele. Então, eita, é R$600, é R$700, é caro. Mas é caro para quem? Para você? Então, para o aluno não é, para o posicionamento que a gente está. Então, ensinar ele como é que vende, como quebra a objeção, como se a postura, como se veste, tudo conta. Ele tem que entender tudo isso. E aí é um trabalho aos poucos de ir mudando a mentalidade dele. Então, o contexto geral todo é isso, é você se dedicar a mudar o comportamento, a levar ele para visualizar, conhecer outros concorrentes, estudar, sabe, se conectar com outras pessoas. Então, isso, às vezes, o dono da academia não visualiza. Está dentro do quadrado ali, não sai dali, e isso faz a diferença. Imagina o seguinte, Né? a gente passou uma semana em Recife, vai passar agora 3 dias em São Paulo, a operação tem que estar rodando. Tem que estar rodando. E tem que estar rodando com a cultura do Ítalo, com o modelo do Ítalo, com os valores do Ítalo, com aquilo que o Ítalo acredita. Então, eu preciso ter deixado um time treinado para que isso aconteça. Ô, Ítalo, e isso abre duas informações importantes que eu gostaria de frisar aqui com base na fala de vocês. A primeira com base no que eu observo de alguns proprietários de academia que já me procuraram para esse suporte, essa consultoria. Delegar é muito complicado dependendo do perfil, né? Porque não pode ser delargar, mas ao mesmo tempo você precisa acreditar e confiar com base naquilo que você treinou, que o outro vai fazer tão bom quanto você faria, mesmo que esse bom seja diferente da sua metodologia. Sim. E isso é muito complicado, tô falando até pelo meu perfil, né? Eu começo a absorver tudo, eu tô falando, eu começo a absorver tudo, eu faço tudo porque ninguém vai fazer da mesma forma com que eu faço e na agilidade que eu faço. Mas às vezes as pessoas vão entregar o mesmo resultado que eu entregaria, só que de formas diferentes. Então, entender que é necessário... E autonomia, sabe, autonomia. Diego? Quando a gente dá autonomia, a gente entender que ele vai errar. Sim. Mas depois que errar, não é dar um esporro. Pô, Diego, como é que tu fez isso aí? Não é assim. Não, cara, ó, isso aqui é dessa forma. Tu entende que não era esse cenário, mas beleza. Agora você tá sabendo que é dessa forma. Vamos aprender com a experiência. E aprende a lidar com a consequência ele não vai errar mais. Da atitude. mesma forma, vai replicando. Então, passar o processo e depois ir melhorando. Implanta, melhora. Vai refinando. E nisso vai criando um plano de crescimento. O problema é que as pessoas querem colocar uma pessoa no lugar, viajar e quer que tudo funcione da maneira que você daria. Então, assim, não é assim que funciona. Então, assim, eu tava conversando com o Levi esses dias, a minha gerente lá da minha unidade, eu passei 1 ano treinando ela, porque ela era recepcionista. Para ela entender que ela era uma consultora, agora ela era uma gerente. Pessoal, então ela precisava o dono de uma academia passou 1 ano treinando a sua gerente. E esse treinamento, a gente não tá falando que só se resumiu a 1 ano. É um treinamento contínuo. Mas ele passou 1 ano treinando essa gerente para que ele possa se ausentar e ela continue o trabalho executando mesmo que ele não esteja presente. Você acha mesmo, e a gente tem que falar para alguns proprietários de academia, que 2 semanas de treinamento virtual, seu gerente está preparado para tocar a sua operação tão bem quanto você? E tem que entender também que são oportunidades
mútuas. Ele está se dedicando e está gerando a oportunidade para que ela também se desenvolvesse, de ganhar mais. Vai ser uma outra mulher, uma outra pessoa. Exatamente. Né, com formação de pessoas. Isso, tudo. Inclusive, a gente compartilhou dessa, a gerente dele, casada com o meu coordenador, e foi junto. Era eu formando aqui, ele lá. Hoje eu tenho uma professora na minha operação, que é a professora da operação dele em outro turno, em contraturno, e assim vai. Legal, que legal. Mas otimizou, né, o resultado. Isso é o que a gente tenta levar para os donos de academias, que eles entendam que precisam formar outras pessoas. Levi, né? Assunto polêmico, mas eu tenho lidado bastante com isso. Eita. O proprietário de academia, alguns, também tem a vaidade e o ego de dizer, mas o dono aqui sou eu. Ou é do meu jeito ou não é de nenhum. E lidar com a vaidade dentro de um ambiente que é empresa, que ali você não tem que colocar em prática somente as suas vontades, os seus desejos, as suas ações, você sai dessa linha de frente e se torna coadjuvante para uma estratégia tão boa quanto a sua ser validada e ser colocada em prática para trazer resultado. Quando vocês se deparam com essas situações, e eu acredito que tenha, né, essa vaidade de, não, é assim, eu sou o dono da academia, eu quero fazer do meu jeito. Como que vocês fazem para driblar e conseguir mostrar para esse cara um outro caminho? Complicado, né? Tu diz do cliente? O dono mesmo, eu sou o dono da academia. Minha vaidade não me permite aceitar que um gerente seja tão bom quanto eu. Não, vou mandar embora. Às vezes a rotatividade dos funcionários é porque o dono da academia também não aceita pessoas tão boas quanto. Às vezes ele tá num pensamento pequeno, né? Então assim, esse cara nunca vai crescer. Ele vai ficar preso ali na única operaçãozinha dele, porque ele acha que... E isso a gente tem muitos amigos, muitos exemplos disso. Inclusive grandes redes lá no Ceará que aconteceram isso. Cara teve que virar essa chave, mas ele passou muito tempo e tinha essa vaidade. Eu tenho um amigo lá em Fortaleza que ele fechou 3 operações. E aí, na época, eu tava com 2 operações, ele tava com 3, e aí toda vida que saía alunos pra vir pra minha operação, eu por ter um relacionamento próximo, eu chegava, fulano, por que tá saindo o pessoal e tal? Ele falou a seguinte frase, que até hoje eu não me esqueço. Aluno pra mim é igual a biscoito. Sai 1, vem 18. Resumindo, hoje o cara está com as 3 operações fechadas. Hoje o cara é meu professor / funcionário. Então, assim, até onde o ego, até onde colocar algumas coisas na frente do cliente, na frente do time, não vai te gerar um problema lá na frente. Exatamente. Então, assim... É por isso que de tanto ver tantos cenários, né, com amigos, né, com só conhecidos, né, pelo relacionamento que a gente vivenciava muito no Ceará, a gente é muito atuante lá no estado, Sim. E vendo essa possibilidade foi aí que surgiu, cara, por que a gente não leva para fora da nossa caixa, da nossa casa? E aí nisso a gente, ano passado, literalmente construiu um planejamento estratégico de rodar o Nordeste. Nordeste agora. Então, só que é isso, a gente dá todo esse exemplo para o dono de academia. Ninguém decide na hora... Então, agora a gente está aqui, mas foi sorte. Foi construído, você nos conheceu em janeiro do ano passado. Isso. Quando você foi para o nosso primeiro evento. O primeiro foi em... Lá na... 2024? 2025, janeiro de 2025. Então foi lá isso. Na universidade. Isso mesmo. Então, assim, ali era um pequeno projetozinho que a gente botou 100 donos de academias, Sim. mas que a gente não sabia direito o que a gente queria. Exato. Surgiu. E à medida que a gente foi entendendo o cenário e foi, cara, vamos dar mais. Acabou aquele evento, as pessoas queriam mais e a gente não preparou nada a mais. E nisso foi levando. Quando a gente construiu isso, até com 2 grandes amigos nossos, lá o pessoal da VORP, né, o Gui e o Augusto, dá um agradecimento aqui para eles, que eles foram fundamentais. O Gui de vendas. Gui de vendas. Cara, então, eu sou louco para trazer esse cara para tem que ter. Aqui. Ele disse assim, vocês vão rodar o Nordeste, vocês têm que fazer X eventos em 2025, tem que fazer isso. A gente olhou assim, meu amigo, tá dando conta nem de um da nossa operação. E vocês vão furar a bolha, da parte de mentoria. Não existe um mentor hoje na área de educação física que furou a bolha, mano. Existe o TK, que foi o cara que furou a bolha de carro, existe o Cariani, que foi o cara que... Mas dentro da academia não tem. Então vocês têm uma oportunidade de mercado absurda. Então, assim, vão pra cima disso. É um mercado que tá em expansão, é um mercado que ainda é muito amador, mas tem muita... E não é fácil pra gente. Pô, de repente estávamos lá no Pernambuco, Recife. Quem são? Levi, Ítalo, Edu, o que é que estão fazendo aqui? A gente... quando a gente foi recebido e o feedback foi fantástico. Então, caramba, cara. Que coisa maravilhosa. As pessoas estavam precisando disso. Esse último evento agora que vocês fizeram, de Recife. Gigante, sabe? Assim, enorme, em todas as proporções, com base desde o primeiro que vocês vêm fazendo. Aí estamos aqui, né, recebemos o convite lá com o pessoal da PAC de estar
com eles no Arnold, né? Então a gente está muito feliz. Vocês aqui, a gente está treinando. E nisso vai surgindo. Agora tem Salvador, é um outro desafio, já tem Goiânia, aí vai para Manaus, Belém, isso para a gente é novo. Então, o ponto principal é que a gente leva aqui, por que eu estou contextualizando isso? É o plano de relevância. O que mais fez a gente acreditar no nosso negócio, seja a Everlife, seja a Carranca, seja o Academia de Sucesso, é entender que a gente precisa aprender a criar um plano de relevância. Como que a gente pode ser relevante no Ceará para depois ser relevante no Brasil? Como que a nossa academia pode ser relevante no nosso bairro, na nossa região, na nossa cidade, e isso ser crescente. Então, as pessoas não fazem essa conta. É igual a meta de eu quero ter 1.000 alunos. Só que o cara só visualiza lá na ponta, mas ele não mapeia a jornada. Beleza, para eu ter 1.000 alunos, o que é que eu tenho que fazer nesse mês? Quantos leads tenho que ter? Como é a conversão que eu tenho que acompanhar? Como é que tem que ser o atendimento? Como que eu posso melhorar? A gente fala muito isso. Vira a carta do Papai Noel, né? Eu quero um monte de coisa, mas tá bom. Todo mundo quer muita coisa. Todo mundo quer muita coisa. E qual o caminho mas pra esse isso? é que é a virada de chave. A gente só tá aqui porque a gente teve que pensar nos micros também, na jornada, na entrega. E o 1.000 alunos eu acho que virou o prêmio de todo mundo, né? Todo Sim. mundo quer uma plaquinha de 1.000 De alunos. 1.000 alunos. Como se isso fosse resolver grande coisa, e não vai. Sim. Mas aproveitando essa sua contextualização, conta pra gente o que é o Academias de Sucesso, como eu, Camila, posso... começa num evento e depois tem a mentoria, ou não, a mentoria independente do evento. Conta um pouquinho dessa estrutura e como que os empresários de academia acham vocês hoje. Tá. O Academia de Sucesso é uma empresa de educação, onde a gente tem vários produtos. O primeiro produto é o curso, né? Academia de Sucesso, onde ele surge como uma imersão de treinamento para o empresário, para o gestor, para o líder. Dentro disso, a gente tem imersão de 2 dias, tem a mentoria em grupo, a mentoria individual. Então, a gente hoje trabalha com algumas grandes redes, onde a gente mentora individualmente, vai na operação do cara e traciona alguns produtos. Boa. E aí, dentro disso, esse trabalho é comigo, com o Levi, com alguns outros consultores. Você consegue encontrar o Academia de Sucesso Tour Ceará. E aí, @Itin Alves, que é o Ítalo. Levi Lima, _, né? E contextualizando, o que é que a gente entrega o que é que a gente entrega na imersão, né? Tudo que a gente vivencia na prática. Então, a gente traz conteúdo voltado para o marketing, como que o cara se comunica melhor, como que ele aprende a se posicionar, como que ele aprende a começar a ter uma estruturação comercial, mudança de mentalidade e liderança. Caramba, olha aí, que legal. O evento Ceará, Ai, que saudade Fortaleza. dessa. Esse é o Tour Norte-Nordeste, né? Recife, Salvador, Manaus e Manaus Belém. e Belém. Olha, eu tive a oportunidade de ir lá assistir, acompanhar a palestra, e cada um dos temas que vocês abordam faz total diferença para quem está perdido, tá? Sim. E eu não digo só para quem está buscando um resultado, uma maior performance, não. Tem muita gente que está perdido, que está indo ali falando assim, eu preciso de um direcionamento, eu quero fazer, tenho força para fazer, mas eu não sei por onde começar. E não é fácil, tá? Não é fácil. Assim, mudar a mentalidade, Edu. a visão do dono de academia, porque ele tem coragem de gastar 30, 40, 50 mil numa máquina, mas ele não tem coragem de pagar 300 no ingresso, 5 mil reais, 10 mil reais numa mentoria, porque é caro. Porque assim, eu tô vendo a máquina, ele olha isso eu tô vendo material, custo, eu vejo a como máquina, investimento. só que a mentoria não é palpável. Ele não Exatamente. entende o que a gente vai entregar ali, que vai realmente, de fato, gerar o resultado. Foi-se o tempo que eu botava uma escada e essa escada trazia aluno. É verdade. Foi-se o tempo. Sim. E eu lembro muito bem disso, quando as marcas vendiam a escada, bote a escada que vai trazer aluno. Foi o grande diferencial. Hoje não é mais. O show da atração das academias foi realmente trazer a escada. Teve algumas modalidades também, mas a escada era uma delas, né? E aí, traz o ar-condicionado. Sim. Pequenas mudanças, sem analisar dados, sem analisar região. E eu posso garantir para vocês, e vocês como mentores podem me garantir isso, que ainda tem gente que toma decisão assim. Tem demais. O sonho do empresário é colocar a escada e trazer aluno. Eu não vou fazer um investimento, né, de 10 mil reais em uma mentoria que vai me dar um direcionamento
estratégico, já validado, para eu alcançar resultado. Ah, mas uma escada custa, sei lá, vamos pegar uma das melhores aí, uns 50 mil, uns 40 Bota mil. Que tem até de 20 mil. E eu coloco lá hoje, né? Porque eu acho que é isso que vai trazer o resultado. Quando nunca foi por isso que o seu aluno foi embora. Pela falta dela. Vou contar uma fofoca para vocês do Diego. Quando ele participou da Academias de Sucesso pela primeira vez, eu não pude chegar a tempo, eu cheguei no outro dia. Ele fez questão de tomar café da manhã comigo, aí ele pegou e falou assim, tem algumas perguntas para te fazer. Quanto que tá isso, nosso? Quanto que tá aí? Eu falei, mas Diego, de onde você surgiu com tanto número? Ô, coisa boa, e mexeu também com a cabeça dele, né? Aí ele pegou e falou assim, Camila, eu nunca tinha parado, você sempre fala isso pra mim, eu nunca tinha parado pra te ouvir. E eu vi que isso é realmente muito importante, eu falei, graças a Deus. Eu tô gastando mais pra trazer alunos pra dentro, sem olhar para os que estão saindo, que é muito mais barato. Só porque ele já escolheu estar lá comigo. É por isso que a gente consegue trazer o resultado. Porque às vezes o cara tá só se preocupando ali de ter mais aluno, e ele não tá olhando para a base dele. E a gente, dentro de uma grande rede, quando a gente está focado em expansão, por exemplo, que era o nosso momento, a gente não tava olhando esses detalhes. E eu falava de toda reunião de sexta-feira, né, de gente, precisa olhar isso, não é só isso, não sei o que, não é só marketing, não é só campanha. Aí o Diego falou, é verdade, Camila, agora eu vou ter que parar para olhar suas apresentações. Eu falei, graças a Deus. A gente vai prestar atenção então, naquilo assim, que traz resultado. Você fala para o pequeno e despertaram médio, isso lá em mim. Mas é muito importante a gente entender que você falou, né, a gente tem mentorias coletivas, mas precisa ser individual. Eu vou sempre reforçar. É uma frase minha, assim, academia é província. Cada academia é única, independente se ela é uma grande marca, se ela é uma pequena marca, se ela é um estúdio. Ou até mesmo se são duas academias da mesma rede, da mesma bandeira, no mesmo bairro. São totalmente diferentes. A gente conversou disso. Atende tribos diferentes, né? Com um cliente nosso lá, da Skyfit Maracanaú. Sim. A gente conversou exatamente, você não é Skyfit, é Skyfit Maracanaú. Você tem a sua diferenciação, você tem o seu público, você tem a humanização. Eles estão dentro do negócio, então venda isso, mostre isso. Então é muito do que você está falando, né? E até para trazer para sua franquia, porque o franqueado às vezes bate na franqueadora sem levar informação, porque assim, uma coisa é eu estar dominando um mercado e eu ter acesso a todos os dados, mas eu preciso às vezes do detalhe do operacional do dia a dia para eu pensar numa estratégia para aquela academia. Então assim, se eu chegar na franquia munindo eles de dados da minha unidade e falar, cara, abre aqui comigo e olhe isso, a franquia não vai conseguir te atender de forma personalizada. Camila, aí a gente entra até numa dor que talvez, eu não sei... Isso é papel do franqueado. Na porcentagem, né, o quão vocês atendem. Acredito que seja mais empresários próprios ali, academias solo. Mas dentro das franquias tem algo que chama muita atenção e eu quero já aproveitar o gatilho aqui para dizer que quando você compra uma franquia, você está comprando já um modelo testado e validado. Esse modelo foi testado e validado e agora está sendo replicado, mas por trás desse modelo testado e validado, esse CNPJ, existiu um CPF que trabalhou e colocou em prática todas as estratégias existentes. Tá? Então vamos lá, vocês vão franquear a marca de vocês. Vocês vão replicar aquilo que vocês estão testando e validando e está dando certo para que essa pessoa consiga também ter sucesso com a marca, com a bandeira, com o know-how e com toda a estratégia que vocês vão entregar ali enquanto franqueadora. Mas não vai tirar a responsabilidade desse cara de operar e executar. Vocês não vão mandar o resultado para eles numa caixa que ele vai comprar e falar assim, tá aqui, sua franquia junto com o seu resultado. Não tira a responsabilidade de você continuar trabalhando em prol daquilo que você se dedicou a fazer. Nem a mentoria, né? A pessoa, quando assim ela como a mentoria também não. A pessoa vai ter que fazer o papel dela. Os recursos, se ela não colocar a mão na massa, foi o que a gente identificou. Né? Dentro da estruturação, a estrutura da mentoria em grupo, a gente tem o plano de marketing, né? Então a gente trabalha com perfil ideal de cliente, a gente estratégias de canais, o plano de relevância, ensina ele posicionamento de mercado, como que tem que ser a comunicação, toda essa pegada. Depois entra no coração da empresa, estruturação comercial. Ensina o cara a montar um time de vendas eficiente, campanhas de vendas, como que ele vende mais para a base dele de ativos e utilizar a carteira dele a favor, ex-alunos, leads, todas essas oportunidades. E por último, a gente entra no plano de gestão. Agora eu sei me comunicar, eu sei vender, agora como que eu analiso os indicadores, os dados, que ele também não sabe.
Aí é o ponto principal. Qual é os indicadores que eu tenho que acompanhar todo dia, semana a semana, mês a mês, e como que eu organizo o meu dia a dia. Que dia que eu sento com o comercial, que dia que eu sento com o financeiro, que dia que eu olho para o meu marketing. Então, o que é que eu tenho na minha daily, o que é que eu tenho na minha week. Que ele sabe o que é isso, não o que isso é o quê? Porque ele vai pra academia fazer o quê? Dar personal. Ele vai pra academia o quê? Olhar o movimento, se tá cheio, se não tá. Só apagando ficar atrás do balcão, resolvendo problema, pagando Rapaz, conta, eu conheço um que vai pra academia gravar trend do TikTok. E aí nisso essa configuração toda, polêmico, né? ela é intencional, é entender realmente que não dá pro cara chegar aí e fazer o teu plano de marketing, o cara sabe nem o que é isso, o cara não sabe nem o que é um planejamento estratégico. Diego, já que você é polêmico, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Já aproveitando esse cenário. Já que, do mesmo jeito que a mentoria, ela não é uma caixinha de surpresa, onde você compra aquilo, tarará. Como é que a nível de mercado hoje, para cotista, para investidores, eu posso prometer 1, 2, 3, 4, 5% sobre o retorno do investimento dele? Perfeito, boa pergunta. Eu vou diferenciar essa resposta em franquia e investimento através de cotas. Eu posso dizer com base nas operações que eu fiz parte, tá? Na marca que eu fiz parte. Quando você é franqueado, a responsabilidade é sua de executar, tá? Então eu tenho um modelo testado, validado e sim, tem o resultado que já foi apresentado anteriormente, aquilo são fatos, são dados, e você executando e operando da melhor forma possível, conforme diretrizes da marca, vai ter a possibilidade de ter um sucesso. Mas é um negócio, assim como todos os outros, correndo o risco de não ter performance. Sim. Já enquanto a administração própria e investimento por cotas, entra aquilo que é feito enquanto franqueado. A responsabilidade de operar, de gerir aquele negócio está na mão de um ou de outro, seja de uma franqueadora, seja de uma administradora, ou seja de um indivíduo próprio, né? No caso, eu hoje atuo dessa forma, onde eu faço a gestão operacional da minha operação. Então eu consigo garantir uma margem de tanto a tanto com base em números que eu já tenho, que já foram validados dentro dessa projeção, e o comprometimento da gestão operacional que eu vou executar. Porém, aí tem um porém que é bem polêmico. Isso se tornou muito comercial, isso se tornou muito vendável para escala, para expansão. E agora todo mundo está oferecendo isso. E aí entra um fator que a gente discutiu aqui numa outra gravação que ainda vai subir, esse episódio, de que as pessoas começaram a pegar números fictícios que estão sendo apresentados. Então eu vou dizer sobre o meu caso, tá? Eu apresento para você que eu tenho faturamento de X a Y anual, faturamento bruto XPTO e um resultado líquido Y. E com isso eu te garanto um retorno do investimento de tanto a tanto, com base no investimento que você vai fazer. Só que quando eu, Diego Amora, apresento esses dados para o meu investidor, eu estou me baseando naquilo que eu tenho de dados, com base no estudo e no plano de negócio que eu vou executar. Aí minha amiguinha lá do lado vai lá e faz o quê? Os números dele estão dando certo, ele está atraindo investidores para escala. Então ele vai conseguir expandir em mais unidades, trazendo pessoas para dentro do negócio. Ela copia os mesmos números que eu. Só que a minha operação custou 5 milhões, a dela custou 8. Eu trouxe um investidor por 600 mil, uma participação de 10%. Ela trouxe por 900 mil. A conta não fecha. Sim. Ela está garantindo algo que nunca vai se alcançar. E aí entra essa questão da província também. Uma coisa é quando eu trago um resultado, ou uma promessa de resultado em cima de uma operação que vai performar no público A em São Paulo com um ticket médio XYZ. Outra coisa é quando eu vou para um público CD, numa região centro-oeste ou no nordeste, para entregar uma estrutura completamente diferente dessa, mesmo que seja na mesma bandeira e na mesma rede. A conta não fecha. E é exatamente isso que eu vejo que essa bolha tá a ponto de explodir, de estourar, porque não fecha o cálculo. E puxando para a bolha, e aí puxando para a educação, eu levantei isso em Recife agora, foi fresquinho, né? 15 quem veio de Recife, e aí me perguntaram isso. E eu disse, eu acho que a bolha pro low cost, ela tá começando a ficar muito inflada. Porque ninguém tá olhando pro outro lado, que é o olhar do prêmio. Tem um lado... O olhar da boutique, o olhar do estúdio que você tava falando aqui agora. Pô, é um oceano azul, o Levi lá, ele tem 3 concorrentes. Enquanto quem é low cost tem 50 concorrentes. Só que aí entra uma problemática absurda. E já vamos aproveitar, Camila? E eu vou trazer essa... Quando a gente olha para a bolha,
né? Pô, tem muita low cost. E a solução é eu ir para o premium, a gente não tá falando de experiência do cliente. Porque não Ele adianta só mudou o ticket médio eu e pegar deu essa uma água para você e para falar tentar assim, entregar um prêmio. olha, porque eu coloquei na taça, ela custa R$300. Porque não é. É a mesma água que eu paguei quando 5. esse prêmio que você está exemplificando se compara, por exemplo, com o prêmio do Levi, você não colocou a sua água na taça e está vendendo ela mais cara. Você entrega uma experiência do cliente, um resultado. A experiência atrai, o resultado fideliza. É diferente. A galera tá migrando, essa bolha do low cost, pelo menos aqui, eixo Rio-São Paulo, tá migrando pro prêmio, acreditando que dá uma maquiada na academia e cobrar mais caro. Pois é. Eu sou o prêmio. E não é assim. E não. E às vezes se frustra, né? Agora, um passo E aí, atrás na não é sua nem pergunta, a questão da Ítalo. frustração. Eu acho que a gente vai ter o pessoal vai migrar, uma tendência natural de mercado, tá? Sim. A gente vai ter no Pro 2027 uma migração grande para as Premium, academias Prime, low cost, Select. CT, Select, Premium. A gente vai ter gente fechando, porque, desculpa, eu vou pagar R$300, R$400 numa academia mais do mesmo, eu vou pro low agregador. cost maquiado, com uma maquiagem legal. Eu não preciso de vocês, tá? O agregador me entrega muito mais experiência. Isso. E aí eu prefiro pagar R$700 no agregador com experiência do que ir pra tua academia. Essa bolha vai estourar, Ítalo, no meu ponto de vista, com o tiro que o próprio mercador, dentro da nossa bolha, está dando aleatoriamente para todos os lados, achando que é só mudar o posicionamento. Fecha aqui, muda o nome, coloca um LED muito legal, tudo dourado. Tem um amigo meu que falou assim, mete um jardim vertical lá e ó, ficou show de bola. Eu falo, cara, jardim vertical. Não é assim. Não é eu isso acredito que é também que a tendência de mercado são para negócios mais Levi, de profundidade. Aí explica um pouco. Por que você hoje cobra R$800 e o teu cliente não se importa de pagar R$800? Primeiro o posicionamento, o público realmente foi muito estudado. Então, quando eu decido atuar com público feminino, com senhoras, 50 mais, né, com o público família, né, que gosta de comemorar datas especiais, toda essa pegada, eu já vou para um nicho que ninguém está olhando. Esse é o primeiro ponto. E eu preciso me comportar como empresa também assim, para que eu tenha, eles visualizem, por exemplo, a Everlife como uma extensão da casa delas. E elas passem a querer ficar cada vez mais lá. Outra é a metodologia. Então, ali eu configurei, desde 2011, uma diferenciação. E não é só como você disse, vou botar um LEDzinho. Essa tribo fica muito fiel a essa experiência que você proporciona. Então, quando você traz sobre profundidade, por exemplo, no meu caso lá, eu cuido desde do primeiro contato dele. Né? Então, quando ele chega, quando ele vai fazer uma aula experimental, não é uma aulazinha experimental, passou a catraca, vai à academia. Tem toda uma jornada, da forma como o professor se comunica, como que ele atende, como é que a aula em si, o diagnóstico que ele dá, não é só dar uma aula, ele sai lá com todo um laudo, a sala que ele vai ser atendido no pós. Então, tudo isso conta. Toda a experiência, eu estava compartilhando com o Ítalo ontem, o manual que a gente construiu da experiência Everlife. Tem tudo, todos os pontos de contato. Isso não foi... O Levi começou, mas a equipe foi refinando. Então, da metodologia, isso inclui. Como inclui também a parte de acompanhamento. Seja a entrega dentro de um protocolo de treino multidisciplinar. Então, sai só um personal, entra um fisioterapeuta, entra um nutricionista fazendo a montagem de treino. De entrega para esse cliente. Entra o formato também do programa de treino. Por exemplo, lá não é só a musculação, eu tenho o Pilates, que eu chamo de Life Move, eu uso os equipamentos de Pilates dentro da sala de musculação. Entendi. E aí ele faz um trabalho de mobilidade, de alongamento, de fortalecimento, reabilitação, dentro da configuração do treino dele. Em outro momento ele está no yoga, mas está na dança, mas não é uma dança normal, é uma dança pro perfil de cliente. Você saiu do serviço de exercício físico em academia, você construiu uma comunidade que cuida da saúde mental, física e emocional de modo geral. E isso, para mim, não tem preço. E aí eu entro justamente... Você vai aumentar o valor? Eu vou te dizer, cara, isso faz parte da minha vida porque eu necessito desse ecossistema. É realmente um alto nível de escala empresarial para chegar nisso. Reforço aqui e agradeço muito ao Pierre, né, porque ele foi um cara que me fez enxergar de maneira mais palpável o que eu já fazia.
Eu já fazia isso, só que, cara, embute isso de maneira mais forte na metodologia. Se você muda a disposição, se você melhora a depressão de um aluno seu, a ansiedade, o estresse, o condicionamento, melhora a alimentação, tudo. Então, bota isso dentro do programa, que ele veja como que ele chegou e que não é só entrar na cadeira extensora e fortalecer o quadríceps. Mas o que é que isso de trabalhar o membro inferior, ele vai melhorar a autonomia desse aluno, ele vai conseguir subir uma escada, consegue... Ó, olha o simples relato, eu tenho muito aluno que gosta de viajar, inclusive os alunos fazem viagem entre si. Chega uma senhorinha sozinha, de repente ela está envolvida no grupo, estão viajando. Sozinha, entre elas, os maridos ficam em casa, elas vão viajar. Você começa a dar mais vida para as pessoas. E quando ela chega e diz, olha, eu curti a viagem todinha, eu consegui subir escada, consegui fazer esse passeio. Lembra, o fortalecimento não era só para o músculo. A autonomia, a liberdade, brincar com os netos, conseguir levantar, correr com os netos, é sobre isso. Então, isso é a diferenciação. Não é ter 1000 alunos. Não é ter 1000 alunos. Entendi. Então, eu agrego valor no ticket nesse sentido. Eu vou ter que entregar mais experiência, de fato. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu tenho muito medo dessa fala que tá uma galera fazendo, que é, cara, o low cost tá saturado, a gente precisa ir pro premium. Sim. Cara, porque tá indo com a mesma mentalidade, tá indo com o mesmo formato, tá indo com a mesma entrega. Eu falei pra você que eu tô com hiperfoco em estúdios, né? Porque eu prefiro treinar num estúdio do que numa academia, né? Pra mulher eu acho que é melhor e a gente acaba se encontrando ali. E aí a gente começou a estudar propostas para abrir estúdio, né? Eu e meu marido, eu tenho uma sócia que tá vendo essas propostas comigo. E aí ontem a gente foi assistir um plano de negócio. Cara, não, pode cobrar R$900, isso é inovador, só eu faço isso no mercado e não sei o que lá. E eu assim, meu Deus, eu já sentei com 6 estúdios no último mês, alguma coisa está errada. Aí a gente foi fazer uma aula, falei, gente, eu não pagaria R$100. Porque, pelo amor de Deus... porque as palavras-chave comerciais estão que é tudo inovador, tudo é inovador. Mas era premium, mas, por exemplo, uma música pode ser inovador. No ouvido, você não mas consegue entrega olhar resultado, porque a atração inicial de você olhar e ser atraído por aquilo, chama o cliente. Ele pode até entrar, mas se ele não tiver entrega, de modo geral, em tudo isso que é ofertado nas academias que vocês hoje têm, ele sai, ele não fica. E essa pegada é onde você também tem que aprender a estudar. Eu volto a falar dos pontos de contato. Por exemplo, hoje, o cheiro da Everlife faz parte da marca. O cheirinho de capim-limão lá, quem entra lá, vai sempre lembrar. Sentiu o cheirinho de chá, eita, lembrei da Everlife. Mas tive que aprender experiência também. olfativa, experiência visual, experiência de climatização. Deixa eu voltar num ponto que me chamou a atenção e eu gostei muito da pergunta do Ítalo, porque a gente fala muito sobre a bolha estourando. Né? E todo mundo tá muito comentando isso, essa bolha. Aliás, lá na FIBO esse ano, a fala foi essa, e aí? Todo mundo sentado nas mesas ali. Quem é o próximo? Quem é que vai? Como que tá essa... E essa bolha vai estourar ou não vai estourar? E ali você tinha vários tipos, né? Você tinha franqueador, você tinha franqueado, você tinha dono de redes novas, redes antigas, todo mundo sentado na mesma mesa. E foi legal porque essa foi a frase, a pergunta unânime. E essa bolha estoura ou não estoura? Quando? E eu vou dizer uma coisa que eu tenho observado essa bolha já começou a estourar. Ela já está estourando desde o ano passado, o início do ano passado, ela já está estourando. Só que os números não são atualizados e não são expostos, talvez. Já tem muita academia fechando, tem muita academia mudando o posicionamento, achando que está mudando o posicionamento quando está só maquiando para entregar mais do mesmo, mas tem um fator determinante. Nesse item, né, de vem investir dentro de uma academia onde você não precisa ser dono dela, faça o investimento através de cotas, participação societária. Quem está por trás de algumas dessas academias, seja solo ou seja bandeira, está abrindo um negócio que não tem durabilidade em curto, médio e longo prazo, com financiamento completo de máquinas, financiamento completo de obras, prometendo esse retorno do investimento para investidores que estão entrando e aportando dinheiro. Uma vez que ele aporta o dinheiro e esse dinheiro não é investido para quitar essa operação, ela se torna uma operação mais complexa ainda, porque ela está num risco maior ainda. Ela está com a corda no pescoço. E quando essa corda puxa de vez e alguém chuta o banquinho, quando abre uma concorrente ao lado que só está fazendo algo diferente. Pode ser até mesmo dentro do mesmo formato, mas abriu ali ao lado, você tem um cara que está com um monte de investidores injetando grana, e essa academia está inteira financiada, dependendo do resultado financeiro para pagar as contas.
É cálculo básico aqui. A conta fecha? Uma hora vai... Não fecha. Basta fala muito E esse disso, retorno né? do investimento nem vai existir, porque Sim. essas porcentagens que são prometidas, então, tá longe de existir, porque tá tudo financiado. E aí, a gente nem vai entrar na nuance aqui de que o maquinário que tá financiado, ele foi feito para durar um ano. E ele tá financiado em 10. Ou seja... Não, vai chegar uma hora... Já começou a estourar essa bolha. Eu acho que cabe. Faltou exemplo, voz, né, Camila? Faltou. Hoje ela não veio. Eu acho que cabe um podcast. Aliás, a gente tem aqui uma proposta, né? A gente só não conseguiu a agenda ainda, de fazer pílulas educacionais. Acho que o Di tem muito know-how sobre investimento em cota. O mercado está oferecendo. Se o mercado está oferecendo, a gente não consegue mudar. Então, vamos educar esse cara, tipo, de onde eu compro, com quem eu compro, como avaliar uma proposta de investimento, porque isso, cara, dá, assim, pelo menos 1 hora de aula só disso, né? De repente, a gente pode trazer um consultor financeiro para falar disso, enfim. Porque promessa, cara, tá demais. Uhum. Seja meu sócio, seja meu sócio, seja meu sócio. Sim. E, assim, às vezes essa pessoa nem tem academia, né? Ela tá vendendo... E a promessa do retorno do investimento, para algumas que copiam e saem replicando sem entender o porquê daquilo, até funciona para um investimento no qual você dependa desse retorno por 1 ano. Só que no segundo ano que você tem que fazer um aporte para mudar toda a estrutura dessa academia, ou para se tornar competitivo de novo com o que o mercado está fazendo, porque você precisa olhar, essa academia ela vai ser para longo prazo, daqui 5 anos eu ainda estou performando com os mesmos números que eu projetei para agora, e aí esse cara não faz essa análise. E aí eu gostei muito do seu comentário, Camila, que eu acho que é isso. Eu acho que a gente, enquanto educador, tem que educar. Uhum. Eu sou um cara que eu sempre tive uma vontade de ser um cotista de uma low cost. Qual? Qual é que é seguro? Qual que os números são reais? Porque assim, eu não quero... que os números, além de serem Quando reais, são desliga a câmera, te duradouros. mostra. E você fica impactado, bombardeado de porque várias eu sou um cara oportunidades, que eu gosto né? de ter vários investimentos. Então assim, pô, eu tenho ali investimento na bolsa, Bitcoin. Opa, se eu botar aqui, estão me prometendo um pouco a mais. Pô, tá aqui, tá tão seguro. Eu vou para esse cenário, eu sou o dono de operação. Eu sei que não é tão fácil quando estão vendendo. Eu sei que não é tão simples quando estão vendendo. E aí, como é que você faz? E quando se vende, a maior parte, e aí eu vou falar com muita propriedade da bandeira que eu escolhi ter hoje, inclusive vendo cotas das minhas operações, os números eles são sempre embasados em uma média. E a média ela é muito complexa. Por quê? Porque eu tenho média dos grandes cases de sucesso dentro de uma cadeia, né, de operações. Você tem lá aquelas que são... As meninas dos olhos de ouro. Absurdo. Mas eu tenho as que não são. Eu, Diego, sempre me baseio nos números mais conservadores o possível. Eu olho para os meus piores cenários e falo, eu vou ter o pior cenário. Porque até mesmo para mim, eu já entro tentando fazer mais para não ficar no pior cenário. Então eu tenho que trabalhar e fazer uma gestão adequada para não estar no pior cenário. Mas mesmo diante do pior cenário, eu ainda tenho um resultado extremamente atrativo. Eu ia te indicar ele para você. Extremamente atrativo. E aí, o que acontece? Eu tenho esses investidores reinvestindo em todas as outras operações. Eu prefiro fazer a gestão de 5, 10 investidores que estão comigo em todas as operações do que ter 100 e 200 para poder, em grande escala, ter um monte de operações. Mas, você disse uma coisa certíssima. Esses números que são apresentados, no meu entendimento, eles são média. Eu não posso confiar numa média. Eu tenho que olhar número real. Eu sentei já para mostrar os meus números das unidades Gaviões, das minhas unidades, para investidores de outras redes de academia, outras franquias, inclusive, porque eles falavam, eu não acredito no que você está falando. Quero ver no sistema. Quero ver no financeiro. Vem cá, senta aqui. Deixa eu abrir para você. Cara, é impossível que você tenha esse resultado. Falei, eu acredito que em algum momento eu não vou ter. Eu sou um empresário pé no chão. E eu sei que isso aqui é um cenário que agora está acontecendo. E eu estou trabalhando para, em médio prazo, a gente ainda se manter, porque a gente está brigando por mercado, a gente está brigando por espaço. Mas o que a gente está vivendo hoje do cenário fitness, de modo geral, é o que ninguém nunca viveu. Então eu estou surfando numa onda super positiva de dados, que daqui 3 anos... E a gente é enganado, né, assim, por esses números falsos, né, essas... Tudo hoje no nosso mercado virou astronômico. E aí você fica com medo, é a academia, né, que abre fora do planeta, é a maior do sistema terrestre, do ecossistema mundial, é a que tem 35 estrelas, tudo é muito, muito gigante, e muitas até são, mas está muito perdido essas informações e o que é verdade, o que não é verdade, e está ludibriando. E aí vocês são entendedores do mercado.
Então vocês vão analisar com critérios muito mais avançados para tomada de decisão. O problema é, tem muita gente vindo para o nosso mercado sem conhecer absolutamente nada. Ou então, assim, impactado porque o mercado está crescendo, então vou ali também. E tudo então, que cresce demais, uma hora para de caber. Mas assim, eu recordo, como se fosse um dia desse, né, quando a Gaviões chegou no Ceará, e todo mundo falava os números e vendo aquele impacto, como foi a primeira lá na Washington Soares, que ninguém acreditava. Eu mesmo fui um que recebi esse convite e eu não acreditei. Aí vai dar certo um monte de academia e foi o case. Não acreditava até a gente conhecer vocês, né? E a gente ter a Castelão lá e eu ver no sistema. Vem aqui, Levi, olha aqui o sistema. Olha o cara, aqui aquela fila vendendo embaixo e em cima. E olha isso aqui, meu Deus do céu. É real. Eu tinha uma mania de dizer muito que a gente fez, né? A Gaviões, ela fez no Ceará números extraordinários em todos os aspectos, mas eu posso falar da minha carreira profissional. Inaugurar na pré-venda, fazer 2.680 planos na primeira unidade antes de abrir as portas. 4.000 planos na segunda unidade antes de abrir as portas. 4.500 planos na terceira unidade, isso sem agregador, antes de abrir as portas. Aracati, que era um cenário que nós tínhamos uma desconfiança do quão seria absurdo os dados, travou, foi a única unidade que travou o nosso site em 4 horas, 900 matrículas na pré-venda online. Realmente são números extraordinários que a Gaviões tem. Eu conheci os dados e números de outras 8 redes de academias que estão lá, inclusive para entender o quão esse cenário poderia validar a minha fala, né, de que nós temos o melhor número, que somos um número muito atrativo, e de fato eu constatei que hoje o número Gaviões, ele é um número muito competitivo, tá, quando se trata do cenário Nordeste, mas eu não posso trazer para você a média e falar daqui da minha unidade em Arujá, porque eu tô me baseando na média do que tem lá no Nordeste. Eu entrei nesse detalhe para realmente como uma curiosidade, né, você que estuda muito, né, cada região, vocês, né, que hoje a Gaviões ela ganhou o estado do Ceará de uma forma, né, que hoje a gente não tem, é a única rede que bate 6.000 alunos. A gente não tem uma outra rede que bate isso. Então eu queria perguntar para vocês, baseado nos estudos, nas análises, o que fez a Gaviões crescer tanto, né, superar a expectativa de vocês ali no Ceará. O que foi que aconteceu? Tem alguma explicação ou vocês nunca analisaram isso? Não, eu dei. É uma curiosidade nossa. Eu estudei muito isso, na verdade, né? O Leandro, ele pinou no mapa e foi, né? Mas quando a gente começou a estudar... E estrategicamente, inclusive, porque o Leandro falou, como vai ser gerir uma operação a 3.000 quilômetros de distância da nossa base? Se a gente gerir a 3.000 quilômetros de distância, a gente vai gerir em qualquer outro lugar. Então vamos lá, vamos para Fortaleza. E eu vou falar com propriedade, porque assim... Nossa primeira operação foi literalmente hands-on, né? O Leandro estava dentro da obra, eu estava no direct, então assim, todo mundo da Washington Soares foi respondido por mim e pelo Diego. Eu estava tirando licença maternidade. Caramba. A minha filha nasceu naquela semana. Então assim, foi a gente que fez. E foi muito legal porque existia uma carência de mercado. Uma carência de... Aqui em São Paulo, aqui, né... São Paulo, Rio de Janeiro, em algumas capitais, o cliente ele tinha acesso a algumas marcas que todo mundo que eu assisto na TV, no YouTube, ele vai. Então, por exemplo, o Cariani treina numa Hammer, o Toguro faz vídeo numa marca, Gaviões, vai numa Gaviões. Sim. Ela tem essa força do DNA, isso vem da marca. Tinha um DNA da marca, né, Sim, que muito forte. Quando a gente abriu a primeira, inclusive, não tinha Ironberg. Então, assim, todos a nata do esporte ali treinava bodybuilder, do fisiculturismo, que é algo surreal em Fortaleza, no Nordeste de modo geral. Eles cultuam muito e são adeptos ao esporte. O CT lá tá em altíssima velocidade. E eles estavam muito atentos ao que o eixo Rio-São Paulo estava fazendo. E todos os nomes, ou maiores nomes, né? A gente está falando de Cariani, Balestrin, Paulo Musi, tantos outros. Correia, a gente já treinaram ou tem algum conteúdo dentro de uma Gaviões. Então existia uma força de DNA. Mas... E a marca Gaviões, ela se consolidou muito nisso, né? Tipo, eu tenho um preço acessível,
é para todo mundo, mas eu tenho uma qualidade fora do normal. Quantidade, qualidade, variedade. Essa sempre foi a premissa do Léo e da Priscila. No 24 horas, né? Que foi 24 horas, sim. Esse posicionamento. Existia já uma academia, que né? mexeu lá no Ceará. A Kilder, que já estava lá posicionado 24 mas, horas. Assim, mexeu. E realmente nós chegamos estado, com 24 horas. Mexeu e hoje a maioria a delas gente já tem mais de 50 no Ceará. Mais de 50. 24 horas. 24 horas. Quando a gente chegou lá, só tinha uma, mas assim, não tinha nem muito estabelecimento 24 horas. Sim. E o que aconteceu com a Washington Soares? Começou, primeiro que tinha um ambiente que a pessoa podia filmar e o vídeo dela ficar parecido com esses CTs de São Paulo. Uhum. Tinha uma qualidade de máquina absurdo. Gigantesca. Quantidade, variedade, sim. Gente, quando eu entrei na Washington Soares, e mesmo conhecendo as operações daqui, falava, caraca, depois a Bezerra é enorme, você não via o fundo, é bizarro. Uhum. Era uma estrutura incrível, não tenho que negar, era uma estrutura por 180 Camila, reais. posso agregar uma observação? Não sei se eu tô certo nessa análise, e me perdoem porque não é um preconceito com relação ao consumo do público nordeste. Só que eu notei também, observei que o público, o cliente, queria consumir e validar muito mais uma marca, seja ela qual for, de fora, do que da sua casa. Não eram tão territorialistas de falar, é meu, é do meu povo, é da minha terra, fez aqui, é o empresário que nasceu aqui, construiu aqui, eu vou lá, eu vou honrar o que está proporcionando e gerando aqui. E aí, talvez até por status, por ego, é igual nós somos com os Estados Unidos, né? Eu comprei uma marca americana, poxa, eu compro só lá de fora. Então, tem essa questão também, e lá eles consumiram muito o que era de fora. Isso é o contrário da região sul do país. Na região sul do país, bem complexo, é bem difícil o consumo de uma marca que veio de São Paulo e se implantou. E aí houve todo esse ecossistema também criado em tamanho, 24 horas, em diferenciais, em quantidade, e aí uma vez que... O time certo, o local certo. Tudo foi muito assertivo para criar essa base forte e replicar. E aí, óbvio, a magnitude do gigante, do tamanho que estávamos chegando, por exemplo, nós tínhamos 3 contratos assinados em Fortaleza e eu já dizia que eram 20 unidades. Hoje são 35, se não me engano, que terá lá na região do Ceará. Mas isso tudo, esse combo, fez com que essa adesão fosse muito grande lá. E o que a gente viu na Washington Soares, que foi extremamente orgânico, foi a galera vinha de longe. Então tem um vídeo no YouTube que é muito legal. O cara viaja 3 horas pra ir lá treinar. Ele faz então vocês passaram a ganhar diária... sempre foi faturamento altíssimo com diária. O pessoal, final de semana, o Natal e o Ano Novo lá travava. Natal e Ano Novo foi assim, absurdo. Eu falei, gente, nem o shopping porque teve realmente a pessoa queria conhecer, né? Queria aproveitar o final de semana. Eita, vou lá conhecer a academia, vou treinar lá. Mas assim, não teria sido esse sucesso se o público não tivesse abraçado também. Então foi um match perfeito. E é um público muito caloroso. Eu posso dizer que e não é menosprezando nenhuma outra região, mas o público do Ceará ele é muito caloroso e muito participativo em qualquer ação. Quando a gente fez a primeira ação de influenciadores de lá, poxa, tinha fila de influenciadores para gravar conteúdo e eu falava, Camila, eles gravam conteúdo melhor do que a nossa equipe tá promovendo. Os caras estão indo com videomaker, com preparação. Eles vêm de graça. Os caras vêm, eles são absurdo. Então sim, teve uma receptividade absurda muito da marca da vez. E esse calor também, o Leandro soube muito escutar. Então, por exemplo, eu tinha um calendário de eventos que a gente rodava em São Paulo. E uma delas era a Festa Country. Festa Country. E lá uma menina mandou assim no direct, se atente ao povo de Fortaleza, isso daqui não é daqui. Aí eu pedi desculpa, eu falei, não, realmente, cara, desculpa, o Arraial teve que ser alterado. Então eu vou alterar, você pode ter certeza que não vai ter, cancelei o evento, e a gente montou o primeiro Arraial junto com a Marcinha, um beijo, Márcia, que ela falou, Camila, vamos fazer um forró? Vamos levar todo mundo para uma praça? Então, assim, a gente teve que começar esse movimento da marca também adaptar ao estado. Sim. E isso foi muito inteligente do Leandro, porque assim, se ele não tivesse abraçado o estado também, a gente não teria crescido tanto. Se ele tivesse botado o ego na frente, exatamente. Do meu jeito. Exatamente. Porque nós tínhamos um modelo formatado, a gente queria replicar. É muito mais fácil, inclusive, replicar aquilo que você já faz. Lá realmente veio
tudo diferente. Então, abertos a fazer essas mudanças. Mas lá. aí eu vou te falar, recentemente, eu tô com uma marca que tem uma unidade de vocês lá, uma unidade ruim, por isso que eu não vou falar marca. Mas os números que eles têm de Fortaleza são o líder da rede. Ninguém explica os números de Fortaleza. E é justamente porque... Isso a gente tá falando de outra marca, tá? Uma outra marca, quando eu desligo a câmera eu falo. Sim. Mas assim, eles abriram os números e ele falou, olha, pra outra rede a nossa unidade, os números são esses, mas é só em Fortaleza. É só em Fortaleza. Então, realmente, tem um mercado ali que é muito diferente. E eu falo isso pra tudo, né? Quando a gente abriu a Washington Soares, Fortaleza era de um jeito. Hoje... 4 anos depois, a Helena vai 2022, fazer 4. Isso 4 anos depois, é outra Fortaleza. Hoje é um polo empresarial gigantesco. Todos os empresários estão olhando para lá. E o mercado fitness de Fortaleza, posso estar com uma análise errada porque eu não tenho dados precisos, mas o mercado fitness de academia em Fortaleza, eu acredito que tenha sido um dos que mais cresceu no Brasil, em todos os aspectos nesses últimos anos. Eu gostaria de deixar uma observação, que isso a gente traz muito nas nossas aulas, né, de mentoria. Vocês fazem parte disso e as próprias redes locais lá, né, Max Forma, Green Life, Top Up, Porão, né, essas redes também que estão crescendo absurdamente. Top Up Apollo tá me devendo uma visita, viu? O que acontece? Nós passamos também a estar mais próximos desses gestores, dos donos dessas operações e a gente entender como que o cara saiu de 1 para 12, de 1 para 20, né? Como que é o comportamento, e passar a levar para o pequeno e para o médio que eles tinham uma cultura, isso é lavagem de dinheiro, que isso aqui é assim. Gente, e a gente precisou, cara, vamos ali se conectar mais com os meninos, fora amizade, vamos falar de negócio, vamos falar de... E existe um estudo todo, como vocês pontuaram, o ponto, o estudo do perfil, a localização, e a gente precisou cada vez mais levar isso pro pequeno e pro médio. Exatamente. Para ele entender que não é jogo de matemática, é estudo, é análise, né? E como que eu me conecto com vocês hoje? Qual o próximo evento? Antes de você fazer essa pergunta, de como esse telespectador que vai assistir aqui o nosso bate-papo, ele vai se conectar a vocês, mas já perguntando, vocês também estão abertos a trazer essa mentoria da Academia de Sucesso para outras regiões, porque assim, eu sei que vocês estão fazendo uma movimentação de norte, nordeste, mas tem tanta gente precisando dessa mentoria real, de operação, de quem tá lá vivenciando. Vocês também estão abertos a essa mentoria e consultoria para outras regiões e outros estados, certo? Sim, com certeza. Queremos. Então, fala aqui, essa câmera aqui é de vocês. Como que vocês, como que a pessoa pode se conectar, qual o próximo evento, o que vocês querem deixar de insight para elas? Eu vou. Pessoal, o próximo evento, Academia de Sucesso em Salvador, dia 10 de maio. Então já fica o convite, pessoal. 8 de maio. 8 de maio? 8 de maio. 8 de maio. 8 de maio, sexta-feira. Sexta-feira, Salvador, fica o convite. A gente acabou de chegar de Recife. Pessoal de Recife, obrigado pela recepção. Fortaleza, foi aquele calor. E aí, após isso, a gente tem Manaus. Após isso, a gente tem Belém no segundo semestre. Quem quiser encontrar a gente, @itinalves. Fica lá meu Instagram aberto, quem quiser ajuda, quiser alguma coisa relacionada ao fitness eu puder ajudar, fica aqui à disposição de vocês. Tem também o Instagram do Academia de Sucesso, né? @Academia de Sucesso Tour. Então você encontra lá a gente, tem o meu Instagram, Levi Lima _. Se você chega lá na bio, clica lá, dá direto no meu WhatsApp e a gente está realmente dispostos aí a poder trocar, contribuir. Se você é de outra região, vamos participar, vamos aqui, conecte com a gente para a gente levar o movimento do Academia de Sucesso até o seu estado, sua cidade, porque a gente quer isso, a gente quer poder contribuir e levar esse propósito aí de poder elevar o nível de gestão das academias. Elevar o nível de gestão das academias com pessoas que fazem, estão trazendo estratégias que já são validadas porque vocês vivem isso na prática. Não é uma falácia, não é um vendedor de curso, é real, é vida real, é chão de fábrica, é estratégia que dá certo, individualizando para cada um desses empresários. Isso Recado, mesmo. Camila, importante, hoje vocês degustaram aqui o Iprotein, que é o nosso... Muito bom, viu? Parceiro oficial, patrocinador oficial. Muito bom. Espero que tenham gostado. Vocês escolheram o Pick Me Up. Esse daí é uma delícia. Aqui. Hoje eu fui de cookies. Demais. Não deu nem tempo de anunciar, porque eu tomei o meu todinho antes de começar o episódio. Já tava tomando. Muito gostoso, viu? Foi de pistache. Muito obrigado pela É uma refeição baixa caloria, sem lactose, sem glúten. Tem lá no Ceará, Diegão?
Em breve. Vamos levar lá. Em breve, o Ceará vai conhecer a WeProtein. E dizer que muito obrigado, tá? Tô muito grato em vocês tirarem esse tempinho. Eu sei que vocês estão vindo aqui, pauleira, trabalho, mas vir aqui se conectar com a gente, mostrar um pouco do trabalho que vocês têm feito, e eu quero muito poder expor isso para muita gente que está acompanhando, mas que não conhece ainda o Academia de Sucesso, e mesmo que não tenha ainda o evento aqui nessa região, nesse eixo, vocês estão convidados, pega as datas, segue lá no perfil, se programa, vai lá, assiste, quem sabe vocês já conseguem se conectar com pessoas, com outros empresários, e ver o que está acontecendo fora aqui do eixo de vocês, fora da bolha de vocês, para lapidar e afiar o machado. Porque é trocando essas ideias, essas estratégias que a gente aprende e consegue evoluir. Ítalo, Levi, eu ficaria aqui mais 2 horas tranquilamente, porque eu queria falar, então já fica para um próximo convite, a gente vai gravar lá com vocês. Boa, que bom. Aí sim. Pra gente falar do ponto de vista de vocês com agregadores, porque eu sei que vocês não aceitam agregadores nas operações. Então, quero entender um pouco mais esse ponto de vista, mas vai ficar aí pro próximo. Tema polêmico. Tema polêmico. Todo evento, quando traz, é polêmico. E isso vai ser o nosso próximo episódio, né, Camila? Com vocês, sem sombra de dúvidas, porque eu acho que vai agregar muito conhecimento para quem tá refém hoje. E aí, tudo bem, né? O agregador hoje é uma movimentação importante no mercado, mas vocês precisam ouvir também de quem tá do outro lado, quem tá fazendo diferente para ganhar conhecimento. Ufa! Mais um episódio, muito Mais um episódio muito bom. A Eu Camila adorei, quase cara. sem voz, ela ficou Não é? sem voz na hora que o Ítalo perguntou da bolha, viu? A voz dela travou, que ela não queria falar nada sobre. Do nada. Minha voz sumiu ontem. E eu falei, gente, do nada. Gente, obrigado, assim, pelo convite. De fato, é uma honra. Vocês não sabem a felicidade. Eu acho que o Ítalo também transparece, compactua muito com isso. A gente está aqui nessa mesa, nessa cadeira. Obrigado por você estar aqui, mesmo com essa voz, e a gente passar aí duas horas. Cara, que bate-papo bacana. Realmente, Obrigado, de fato, Diego, tem que ficar obrigado, freando, Camila. né? E rendeu muita coisa, muitos insights com Isso aí. certeza aí. Obrigado demais. E só felicidade. E agora a bora gente que possa ter temos mais- ar no dia esse final de semana para afiar mais o machado, né? E que tenhamos mais conexões, mais possibilidades, mais encontros e oportunidades. Quem Sem sabe até um dúvidas. evento e vocês sejam pessoas que nos ajudem a trazer o movimento da Academia de Sucesso para Sem cá, dúvidas, né? conte com a Com gente e vai ser uma honra também poder participar e contribuir com né? vocês. Tamo junto. É isso. Cá, mais um? Mais um. É isso aí. É isso. Pessoal, gente. Tchau, tchau. até breve. Esse episódio não pode perder. Abraço.